Olá, internautas, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, sempre com o objetivo de trazer aqui pessoas com reconhecimento, que fazem a diferença no mundo, ajudando pessoas a serem melhores pessoas e melhores profissionais. E desta feita, tendo o prazer aqui de receber meu querido amigo Marcos Wunderlich. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo. Aliás, falar do Marcos, ou com o Marcos, é sempre prazeroso, porque é uma pessoa de rico conhecimento. Já tive a oportunidade de conhecê-lo já em outras datas, de participar dos seus treinamentos, dos seus cursos, e sempre aprendendo coisas extraordinárias para mim, também como facilitador, como uma pessoa que lida com pessoas. Então, Marcos, queria inicialmente saber um pouquinho de você. Primeiro, bem-vindo em nosso programa. Ok. Eu que agradeço esse convite, gentil convite. Eu fundei o Instituto Holos há 26 anos. Então, o Instituto Holos é uma organização que trabalha com o desenvolvimento de pessoas e das pessoas nas suas organizações. Então, nós criamos uma metodologia própria, uma metodologia chamada o Sistema ISOR. E o Sistema ISOR, ele tem uma visão totalmente voltada para a profundidade do ser humano, o desenvolvimento bastante avançado do ser humano. E é isso que eu tenho feito, né? A minha formação inicial, na realidade, foi de engenharia, mas depois eu me tornei engenheiro humano, depois de um certo tempo. Né? Isso me faz lembrar daquela história do engenheiro que tem aqui em São Paulo, que não conseguia sair tão bem como engenheiro, montou uma casa de sucos e virou assim, o engenheiro que virou o suco. Né? E agora o Marcos é um engenheiro que virou... Engenheiro humano, né? Engenheiro humano. Boa ideia. Fala um pouquinho mais da ISOR, o que é, qual é o diferencial que ela tem, Marcos? Qual é, assim, o sistema ISOR, ele vem de isomorfismo, né? A palavra radical ISO é o mesmo, né? Então, você ter o isomorfismo da mesma forma. Então, como existem as normas ISO, né, um produto, por exemplo, ele tem uma conformidade de qualidade conforme uma norma, a gente vê assim que o ser humano, ele precisa também ter uma ISO, mas uma ISO com a vida, né, de ter coerência com a vida. Então, o sistema ISO, ele se baseia assim, na visão das leis universais, e como que essas leis universais se aplicam na vida das pessoas. Então, dessa forma, com essa coerência, ou essa congruência com as leis universais, a pessoa ela passa a ter uma vida bastante coerente, uma vida em que tudo vai bem para ele, porque ele está conectado com essas leis universais, né? E da sistemática do ISO para a transformação de pessoas, qual é o caminho? Como é que é a metodologia? Como é que você ajuda as pessoas nesse processo de autoconhecimento, óbvio, Sim. e de transformação pessoal? Nós trabalhamos através de referenciais, né? Ou então são modelos, ou então as pessoas chamam também de ferramentas, né? São ferramentas para coaching, para mentoring, para advice. Então essas ferramentas, elas são colocadas em forma de gráfico, e o gráfico representa uma visão holístico-sistêmica, uma visão ampla, né? Conectado com essas leis universais. Então os temas que nós trabalhamos são temas da vida. Então a vida é complexa, mas nós temos vários sistemas da vida, vários aspectos dentro da vida. Por exemplo, nós temos o aspecto das relações humanas, o aspecto da visão de mundo, o aspecto das mudanças, o aspecto da estrutura mental. Nós temos diferentes questões internas. Então a pessoa que é o nosso cliente, ele passa por vários materiais referenciais, e ele vai se decodificando, ele vai melhorando a sua visão de mundo. Porque a questão toda sempre é ampliar a visão. Essa é a base de todo o processo. Porque nós vemos o mundo pelos nossos olhos, mas nós não temos a percepção que o que nós vemos fora é uma projeção do nosso interior. Então esse é o maior ponto cego que as pessoas têm. Elas não têm consciência da sua visão de mundo, e, portanto, elas não conseguem mudar a sua visão. E aí, esses materiais, eles ampliam a visão. Quer dizer, na verdade, tem a ver com uma reflexão para que a pessoa se conecte com ela mesma a partir dessas outras percepções. No mundo de mudanças, e mudanças tão rápidas como as que vivemos hoje, com
tecnologia da informação, com o mundo digital, com a inteligência artificial. Como é que você vê assim as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, que vêm numa dinâmica diferente de mentalidade, de mindset, né? Atualizado, aí plugadas numa outra configuração de vida? Sim. Como é que elas também entendem? Todas funcionam do mesmo jeito ou para cada tipo de pessoa existe uma estimulação adequada? A partir, digamos, naturalmente da metodologia ISO. Assim, a visão é que todos os seres humanos têm um ponto em comum, né? De qualquer geração que seja, tem um ponto em comum. Todos buscam a felicidade, todos buscam o bem. Então, o importante é não divergir, mas convergir nesse ponto. Mas agora o mundo está passando por transformações incríveis, né? Isso é um processo planetário. É verdade. Né? E nesse processo de transformação planetária agora, e da transformação humana, surgiu o que se chama de mundo VUCA. O mundo VUCA, ele é um mundo da complexidade. O VUCA vem da volatilidade, ele vem da incerteza, ele vem da questão da complexidade e também da ambiguidade. Então, VUCA significa isso, né? Então, antigamente o mundo era mais previsível, era mais tranquilo. Cartesiano, hoje, lógico. Como engenheiro, você até falou, estamos conversando um pouquinho antes, mas falando assim, pois na minha visão, diante de engenheiro, é assim, daquele jeito, aquele sistema, tanto que até aconteceram coisas na história dele em função de ser aquele engenheiro metódico, cartesiano, tudo certinho, tudo. E de repente, assim, ele percebia que era muito mais do que isso. Aí então ele abriu um mundo novo, uma perspectiva. Fala um pouquinho sobre essa passagem da sua vida, Marcos. Sim, eu quando me formei em engenharia, eu fui trabalhar como engenheiro, né? Mas eu achava que a técnica resolvia tudo, né? Então, a matemática. Matemática, técnica, etc. E eu tinha que fazer linhas de produção, isso foi na área de confecções. E eu achava que eu estava assim com a bola toda, né? Eu me achava o máximo. Né? E eu fui vendo que as pessoas não me obedeciam. Eu mandava fazer alguma coisa, elas não me obedeciam. Aí eu comecei a endurecer o negócio, comecei a demitir pessoas. Era o chefe ou eram as pessoas? Não tinha alguém culpado? Não, o problema era as pessoas. Né? Claro. E aí eu comecei a fazer jogos de poder, imposição, me tornei encastelado um pouco, fazia chantagem com as pessoas. E tanto é que eu fui demitido da empresa por falta de capacidade relacional. Mas aí eu tive a aventura e a sorte de encontrar pessoas que disseram assim que eu estava naufragado, ou seja, eu estava com a mente comida, né, que eu não tinha visão. Aí eu passei por todo um processo de ampliação de visão, um processo de desenvolvimento relacional, de entender o ser humano. Foi um processo profundo, foi dolorido, mas isso realmente me abriu, né, a mente para que eu pudesse hoje ajudar pessoas, seres humanos. E já há 30 anos que você faz esse trabalho. Sim, exatamente. Você tem uma ideia de quantas milhares de pessoas tiveram a oportunidade de assim, se desenvolver alguma coisa ou desenvolver um trabalho com você? Eu faço hoje em dia as formações, né, de mentoring, coaching e de advice. Dentro desse processo, já faz uns 15 anos, devem ter passado mais de 15 mil pessoas, né, pelos meus cursos. Antes eu também trabalhava com pessoas, então seria um número maior, mas é um número já considerável, né, é um número já que a gente pode dizer que, de uma certa forma, pessoas que transformaram suas mentes, transformaram suas vidas e também transformaram a vida de outras pessoas. É verdade. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. O Marcos, ele faz esse trabalho, tive a oportunidade, como disse no início, de participar de alguns dos seus trabalhos, sai encantado, obviamente, em função daquilo que ele provoca, um profundo conhecimento e uma grande habilidade de estimular, de instigar, de provocar as pessoas para uma nova visão, uma nova mentalidade. Então, todo o trabalho é destinado a um processo de transformação a partir de um padrão de consciência que você passa a ter a partir dessas estimulações que o Marcos oferece. E também, além disso, conversando com ele, o Marcos falou que a partir de agora vai também ser um palestrante. Para mim ele já era palestrante, porque as palestras que ele faz nos cursos lá que ele dá, já são palestras com um alto poder de significado e de transformações. Mas também essa visão agora como palestrante, Marcos, como é que é essa nova fase? Que você, não sei se era para falar aqui agora, mas me convenceu, já estou espalhando aqui. Surgindo, é porque deve ser, né? Então tá. Ok. Como palestrante, eu vou trabalhar no mundo da liderança, né? E eu intitulei
a palestra como os titãs da liderança. Opa. Né? Então, os titãs foram os primeiros formadores do mundo na mitologia grega. Então, com essa questão atual, hoje, de grande dificuldade no mundo, esse mundo VUCA, nós precisamos agora reconstruir o mundo. Né? Então, é uma reconstrução. E é isso que eu estou propondo, né? Reconstruir as empresas dentro de novos cenários, mas essa reconstrução ela só pode acontecer quando as pessoas realmente entenderem profundamente a vida humana, entenderem essas leis universais. Então, o sistema ISO, ele propõe assim, uma abordagem de campo. Ela não é uma abordagem de apenas uma competência, por exemplo. Não, eu trabalho com um campo de competências. Né? Esse campo de competências, ele forma uma determinada energia. Né? Então, existe a energia, por exemplo, para as pessoas se dimensionarem melhor. Existe um campo de competências para as pessoas terem uma regulação, capacidade de interação, que entra a comunicação, uma capacidade de dar direção, uma capacidade realizadora, uma capacidade de aprendizagem, mas isso num nível, né, bastante profundo, porque a abordagem holossistêmica, ela é bastante, ela tem um valor muito grande, porque ela trabalha a sinergia das competências. Não é uma competência separada entre si. Então a gente trabalha dessa forma. E isso realmente vai permitir com que as pessoas consigam trabalhar dentro do mundo VUCA, dentro do mundo volátil, desse mundo incerto, complexo. Nessa questão da complexidade, tem um ponto muito importante, que é a emergência da teoria U. A teoria U, ela vem do Otto Scharmer, Peter Senge, e essa teoria U, ela propõe um ordenador mental diferenciado. Nós temos ordenadores mentais ou processos decisórios muito mecanicistas. E a teoria U, ela propõe algo mais profundo, que é a emergência da sabedoria. O ser humano tem uma sabedoria interna que ele não conhece. Nós temos todo um conhecimento. E acessar essa sabedoria talvez seja o grande segredo. Exatamente. Você tem, só para assim, ilustrar de uma forma mais prática, algum case, algum exemplo que você tenha tido dentro dos seus milhares de alunos, se pode chamá-lo, de pessoas que foram influenciadas por você, para nos dar assim como exemplo, olha, que essa pessoa que estava assim desse jeito, daí a pouco ela conseguiu um outro resultado, a sua vida mudou por essa e por aquela razão? Eu só queria complementar a questão da sabedoria, porque a sabedoria, ela surge a partir do estado de presença. Então, quando a pessoa está no estado de presença, ou ela baixa o mundo racional e entra no mundo interno, surge naturalmente a sabedoria. Então, isso é a construção do mundo novo, sem os paradigmas do mundo antigo. Então surge um novo sem a visão das guerras, das lutas antigamente. Então esse é o grande tchan da mudança na liderança. Mas eu tenho assim cases incríveis e pessoas que se transformaram suas vidas. Acho que a maior parte dos depoimentos das pessoas é assim, o seu curso ele foi um divisor de águas na minha vida. Tanto ontem eu estava ministrando um curso e tinha lá uma pessoa participante, um psicólogo, e ele ficou realmente muito, muito impressionado, né? Porque ele diz, olha, a psicologia que eu conheço é uma psicologia mecanicista. Eu aprendi na faculdade tudo tecnicamente, e eu sigo isso no meu consultório, mas eu não tenho bons resultados. Né? Aí ele diz assim, eu de hoje em diante vou humanizar meu trabalho, sabe? Trazer a mudança humanidade, que faz a diferença. Então essa humanização é um processo importante. Por exemplo, no mundo digital hoje, então você privilegia muito a técnica, etc., mas falta o lado humano. Então o lado humano, ele é o pano de fundo, mas se fala assim que o sucesso de um profissional, ou a alta performance do profissional, ele depende em média 80% do fator humano, da sua capacidade relacional, da sua capacidade de comunicação, né? E 20% apenas é o conhecimento técnico. Né? Da importância da comunicação também, né? Porque faz parte, a comunicação, ela é um aspecto que é reflexo de todo ser humano. A comunicação, ela não é separada
sabe? E aí eu te louvo, né, pelo teu trabalho, que é fantástico, que conheço, porque a comunicação, ela não envolve só dizer assim, comunicação verbal, não verbal, etc. Não, é muito mais. Porque todo o comportamento da pessoa, toda a mentalidade da pessoa, né, está na comunicação. Então a comunicação, ele abrange o ser humano todo. Então nisso aí a gente tem um viés muito entra comum, essencialmente, né? A humanização do humanização das pessoas. Marcos, eu sei que falar com você 2, 3 horas seria muito pouco, só para a gente ter um começo de uma conversa aqui mais profunda. Mas pelo que nós temos aqui já assim dentro da nossa estrutura, está excelente. Se você quiser deixar aqui um toque, um e-mail, um site para as pessoas poderem contatá-lo, fique à vontade. Sim, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo site holos.org.br, holos.org.br. Ali tem as formas de contato. Mas na realidade eu gostaria de desejar assim, né, de dar um recado às pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que atentem para o aspecto da humanidade nas organizações. Nós precisamos reinventar as organizações, né, e que atentem para a emergência da sabedoria interna, porque hoje em dia, para lidar com o mundo, não dá mais para lidar com o mundo de uma forma mecanicista, tecnicista, sabe? Nós temos que ter lucro nas empresas, mas com qualidade de vida, não é só o lucro pelo lucro. Então a emergência da sabedoria, a emergência da mudança de mentalidade, esse é o ponto básico. Até porque quando você tem um problema, você é o criador do problema. Embora a gente jure que o problema está lá fora, mas eu é que vejo o problema. O conflito não está lá fora. Tá, em como é que eu lido eu sempre digo que as pessoas assim, né, elas nunca vão ver um conflito andar na rua. Bom, é verdade. Marcos, tá ok. Então esse é o meu recado. Excelente, muito agradecido pela sua participação no nosso programa Comunicação Executiva, sempre com as portas abertas para te receber, sempre para compartilhar mais e mais seus saberes. Você fala em sabedoria, mas é uma pessoa que carrega muita sabedoria e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Legal, eu também agradeço muito o seu convite, sim, é muita honra estar aqui com você, né, e realmente é um agradecimento profundo e muito gentil de sua parte. Obrigado. E para você ficar aí, espero que compartilhe, que você tenha gostado, para poder compartilhar com outras pessoas. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.